Recentemente, Moscou emitiu um alerta sobre uma proposta que tem gerado controvérsia internacional, envolvendo a faixa de Gaza. O governo russo demonstrou uma posição firme e sem margem para negociação em relação à ideia de transferir à força a população palestina e permitir a intervenção de forças militares estrangeiras na área. Autoridades de alto escalão da Rússia, incluindo diplomatas e especialistas em defesa, indicaram que essa ação poderia desencadear uma crise humanitária com consequências incalculáveis para a região. A oposição russa a essa proposta é resoluta e sem dúvidas. Os diplomatas do país fundamentam esse repúdio em uma vasta experiência na resolução de disputas internacionais e no compromisso com os tratados e acordos estabelecidos ao longo do tempo. Dmitry Polyansky, um influente representante russo na ONU, ressaltou que a ideia de deslocar os palestinos para estabelecer um novo controle externo é completamente impraticável e contradiz as bases históricas que sustentam o equilíbrio político da região. A posição da Rússia destaca que a proposta em questão não deve ser interpretada como uma tentativa de estabelecer paz, mas como uma medida drástica que poderia exacerbar ainda mais a já frágil situação na região. Polyansky observou que a tática utilizada pelos proponentes do plano segue um padrão já conhecido: semear discórdia para depois tentar negociar sob forte pressão. No entanto, especialistas alertam que essa estratégia não traz uma solução real para o conflito, apenas intensifica a instabilidade existente. O projeto não envolve apenas o deslocamento da população, mas também prevê a presença de forças militares estrangeiras por um período prolongado na faixa de Gaza. Isso levanta sérias preocupações, pois poderia ter um impacto não apenas em Gaza, mas também em toda a arquitetura política do Oriente Médio. Polyansky argumenta que tal medida não poderia ser executada sem infringir as normas internacionais sobre conflitos. A transferência forçada da população não só infringe direitos humanos fundamentais, mas também contraria resoluções e convenções da ONU. A faixa de Gaza, um território de extrema complexidade, já se encontra com uma infraestrutura altamente fragilizada após anos de bloqueios econômicos, conflitos constantes e tensões políticas. A região é marcada por um terreno geograficamente desafiador, com densas redes de túneis subterrâneos que atravessam o território, tornando qualquer intervenção militar ainda mais arriscada e difícil. Além disso, a proximidade com áreas densamente povoadas aumenta o risco de altas baixas civis, tornando a situação ainda mais delicada. O cenário de conflito, aliada à escassez de recursos básicos e condições precárias de vida para a população, cria um ambiente onde qualquer operação militar exigiria uma preparação imensa e cuidadosa para não desencadear uma tragédia de proporções ainda maiores. A realização de uma intervenção militar em Gaza, sob essas condições, traria riscos não apenas para os civis, mas também para as tropas envolvidas, que estariam operando em um território onde as condições de visibilidade, mobilidade e fornecimento de recursos são extremamente limitadas. O terreno acidentado e a proximidade com áreas urbanas transformam qualquer operação convencional em um desafio logístico e estratégico. Além disso, as forças militares que se deslocassem para a região estariam vulneráveis a ataques armados que poderiam ocorrer a partir de várias frentes, o que tornaria o conflito ainda mais imprevisível e mortal. Os analistas militares russos, com vasta experiência em conflitos urbanos, indicam que a execução de um plano de intervenção em Gaza demandaria um nível de coordenação e planejamento operacional muito superior ao que as forças externas estariam preparadas para lidar. Para que uma ação desse tipo fosse bem-sucedida, seria necessário um sistema logístico altamente sofisticado, capaz de garantir o abastecimento de tropas e suprimentos em um ambiente de guerra, algo que, dada a situação atual de Gaza, parece praticamente impossível, sem contar o fato de que as forças externas precisariam contar com informações detalhadas sobre as forças em combate na região, o que é extremamente difícil de obter em um território com tanto controle local e dificuldades de comunicação. A Rússia
com sua longa experiência em cenários de conflitos urbanos, reforça a visão de que uma operação militar em Gaza não traria um resultado positivo ou sustentável. Em vez de promover a paz, uma intervenção nesse território tenderia a aprofundar ainda mais as divisões locais e internacionais, além de exacerbar o sofrimento da população. Moscou, sempre atenta ao contexto diplomático, reconhece as implicações políticas de ações militares unilaterais em uma área tão sensível. Alterar a configuração política e demográfica de Gaza sem o consenso internacional poderia resultar em um isolamento diplomático para os responsáveis pela ação, além de aumentar as tensões entre as nações que já têm posições divergentes sobre a situação no Oriente Médio.